Olá, que privilégio grande nós temos de abrir a palavra de Deus, não é verdade? Há tantos países por aí, tantas regiões do mundo em que isso é proibido. Nós temos aqui acesso à Bíblia facilmente, né? Através das mídias sociais, através do papel impresso mesmo. É tão bom isso. Vamos aproveitar essa liberdade que nós temos de estudar a Bíblia, de abri-la, de fazer a nossa comunhão, de realizar cultos públicos também, de pregar para um amigo, e vamos fazer isso em nome de Jesus, tá bem? Eu gostaria de convidar você que está assistindo aí o programa Reavivados por Sua Palavra na TV Novo Tempo, todos os dias às 7 horas, exceto aos sábados que o programa muda de horário, preste atenção, às 5h30 da manhã, ok? Mais cedo ainda para você fazer sua meditação. Há pessoas que gostam um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, não importa. O importante é estudar a Bíblia e nós temos mecanismos para você poder estudar a palavra na hora que você quiser ou onde você quiser, através do YouTube, nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. Você vai lá, se inscreve, pode nos acompanhar a qualquer hora do dia a partir da 00h01, quando o programa novo é colocado no ar, não é, pelo Davi, o nosso produtor. Pode fazer isso também pelo Facebook, pela página da TV Novo Tempo. O importante é estudar a Bíblia, marque um horário no dia, faça aquilo como uma rotina e estude a Bíblia, comungue com Deus, arrume a cama, tome o seu de jejum, faça os seus exercícios e saia para ser Jesus para as pessoas. Quero mandar um abraço muito carinhoso aqui ao Stanley Arco, ele é pastor, ele é um importante líder na região do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia. Ele tem feito um trabalho muito bonito, estava recentemente no Chile e ele assiste o programa todos os dias. Ele me dá uma palavrinha sempre ali. Deus te abençoe, Stanley, seu trabalho e todo o seu povo aí, né? Desde o Rio até a Bahia. Um grande abraço para todos. Bom, estamos estudando aqui já o capítulo 21, neste ambiente agradável, que é o Cevisa, Centro Médico, né, de Vida Saudável da Igreja Adventista, aqui em Engenheiro Coelho, perto de Limeira. Vale a pena conhecê-lo. Aqui agora uns conselhos a respeito dos sacerdotes. Os sacerdotes que deveriam dirigir o povo, deveriam ser o exemplo. Para quem o povo ficava olhando, né? Isso aqui é muito importante a gente falar. O povo de Israel ficava olhando para os sacerdotes. A tribo de Levi, depois de cada um receber o seu quinhão ali, ao redor do santuário, a tribo de Levi ficava nos 4 cantos dos átrios, lá, não é, das paredes do santuário, nos 4 cantos, bem próximo do santuário. Eles não tinham uma terra definida. Enquanto que de cada 3 tribos eles juntavam, vamos ver isso em números, né? E colocavam em cada um dos cantos, norte e sul, leste e oeste, eles ficavam por ali, de 3 em 3 tribos, havia um estandarte para cada uma dessas 3 tribos. Então, para quem que eles iam olhar? Para Moisés. Moisés estava sempre falando com Deus, estava entrando na tenda da congregação, sempre para ouvir aquilo que Deus tinha para dizer para ele. Deus estava na tenda da congregação, no Shekinah, lá no Santíssimo, em cima do propiciatório. Então, para quem eles iam olhar? Não é? Eles iam olhar para os patriarcas também, mas para os sacerdotes. Eles eram os intermediários, eram figuras muito importantes. Então os sacerdotes tinham que andar direito, não é? Se Deus que tirou o povo lá do Egito, repito, do Egito não tinha nada de bom, não é? Eles não traziam nada de bom do Egito. Costumes ruins, adoração ruim, deuses, muitas ideias de adoração, uma coisa tremenda, moral, civil, uma confusão tremenda. Deus estava organizando o povo ali no Sinai para sair depois e ir para a terra prometida. Se a figura mais importante eram os sacerdotes, eles precisavam andar direitinho, precisavam dar o exemplo. Então, por isso, algumas normas, algumas orientações para eles. Vamos fazer um paralelo aqui. Para quem que os filhos olham? Para os pais, não é? Os primeiros heróis dos filhos são os pais, ou pelo menos deveriam ser, né? Os pais deveriam assumir esse papel de liderança, não deixar para a televisão, não deixar para uma outra pessoa para cuidar dos seus filhos, mas eles mesmos. Vale a pena gastarmos tempo de qualidade e tempo de quantidade
com os nossos filhos, com a nossa família, vale muito a pena. Se eu pudesse voltar atrás, eu gastaria mais tempo ainda com a família. Eu acho que muita gente faria isso também. Então, nós somos os exemplos dos nossos filhos. Eles se espelham muitas coisas em nós, mas podem escolher outros caminhos também, mas vamos fazer a nossa parte. Aqui Deus está dizendo assim, sacerdotes, façam a sua parte, que o povo está olhando para vocês. Vocês serão importantes. Lembram-se quando eles foram ungidos, purificados? O sangue aqui na orelha, ouvir a voz do Senhor, para saber o que fazer. Aqui a justiça de Deus no polegar, não é? A sua orientação. E no dedo do pé, não é? O exemplo, o caminho que a seguir sempre seria olhado por outros. Aqui está a responsabilidade. Então, depois desses preâmbulos, eles que são os exemplos, o primeiro aparece no capítulo 21, claro que estamos aqui, mas no verso 1 que diz assim, o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo. Então, o morto entre o povo podia dar doenças e tudo mais, mas essa ideia do morto, ele lidava com animais mortos lá no santuário, né? Mas havia contaminações. Por que esse morto morreu, né? Algum tipo de contaminação, alguma peste, alguma doença contagiosa. Então, você, sacerdote, não vá para lá, não é? Cuide de estar longe destes mortos que aparecem por aí. E haveriam muitos por ali, não? Não se contamine. O verso 5 diz assim, não farão calva na sua cabeça e não cortarão as extremidades da barba e nem esferirá a carne, né? Então, muitos dos sacerdotes desses deuses do Egito, eles cortavam a cabeça, cortavam o cabelo da cabeça, né? E a maioria dos egípcios cortavam, mantinha a cabeça sem pelos, né? A gente vê por aí várias gravuras e a história conta isso também. Não corte a extremidade da barba. A barba é importante, o cabelo e a barba são importantes para nós israelitas. Vocês se mantêm diferentes deles, né? Está aqui para ser usado, em outras palavras. Não corte as extremidades, deixa a barba crescer, né? É um sinal de respeito para aquela época. Até há pouco tempo atrás a gente dizia assim, um fio de barba, né? Um fio de barba para confirmar uma palavra que eu tinha dito. E não ferirão a sua carne. Por quê? Porque alguns sacerdotes feriam a própria carne para serem aceitos pelo Deus que eles estavam servindo. Então, vocês não vão fazer isso. Então, vocês, em outras palavras, não vão ser iguais aos sacerdotes lá do passado do Egito e nem serão iguais àqueles que virão por aí. Eu sou o Senhor, sempre Deus falava isso daí. Verso 7 diz assim, não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada do seu marido, pois o sacerdote é santo ao seu Deus. Eles eram um exemplo, então não vou me casar com uma prostituta, vou casar com uma mulher honrada, para dar o exemplo para as gerações que estavam vindo, o casamento feito dessa maneira. Bom, mas e as mulheres que tinham problemas vão ser deixadas de lado? Não. Se isso fosse feito, a quantidade de mulheres que seriam desonradas diminuiria, seguramente. Verso 9. Se a filha de um sacerdote se desonra, prostituindo-se, profana o seu pai, será queimada. Muito duro aqui, né? Então, se a filha de um sacerdote se prostituir, não é uma coisa boa. Cuide dos seus filhos, em outras palavras, né? Para que eles não venham a chegar nisso. Dê atenção para o seu lar, para que seus filhos não se desencaminhem. Esta é a tônica deste texto aqui. Não engenhará os cabelos, né? Essa palavra aqui é meio desgrenhará os cabelos, essa palavra, né? Você não deve puxar os cabelos, cortá-los de uma maneira toda esquisita, nem rasgará as suas vestes. Né? Vocês têm que ter honra, têm que andar de uma maneira alinhada, vocês são o exemplo, então andem limpos, não toquem nos animais, nos mortos, né? Nesse caso aqui, não se casem com pessoas de vida duvidosa, né? Vocês têm que andar de acordo, serem um exemplo. Verso 13, ele tomará uma mulher virgem, né? Uma mulher que tivesse o seu procedimento normal e esperasse para o casamento, para ter a sua primeira relação. Exemplo, novamente, o verso 17 diz assim, fala
Arão, dizendo: ninguém dos teus descendentes, nem nas suas gerações em que houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão de Deus. Isso não quer dizer que alguém que tivesse um defeito não pudesse ser sacerdote, podia ser sacerdote, mas não podia fazer alguns serviços, não é? Devido às suas próprias limitações físicas. Então, para aparecer diante do povo que estava sendo instruído, que estava começando a sair do Egito, né? O Egito sair deles ali, então homens que tivessem condições sem nenhum defeito para fazer as coisas. Essas tarefas que tinham que ver mais com a santidade do local, entrar dentro do santo, do santíssimo, elas ficariam para pessoas que não tivessem nenhum defeito. Os demais trabalhavam também no templo em outras funções, porque eles eram da família de Arão, de Levi, né, lá de trás. Então, aqui Deus dá algumas orientações para que eles fossem considerados assim exemplos, não é? Que as famílias pudessem se espelhar neles, cuidando dos seus filhos para que eles não se desviassem, não buscando pessoas que não fossem idôneas para compor o casamento. Imaginem uma pessoa não idônea num casamento, produz filhos também não idôneos, iria virar uma bagunça, como virou mais para frente, porque desobedeceram às orientações do Senhor. Todas essas orientações aqui, todas não vou dizer assim, mas muitas dessas orientações foram desobedecidas lá na frente. E a gente vai ver o caos lá na frente, alguns livros lá para frente contando a história de Israel, quando eles desviaram os seus pés de seguirem a Deus. Quero orar com você nesse momento. Pai bondoso, que possamos ser bons exemplos para os nossos filhos, para a nossa família, para os amigos, para os vizinhos, até para os inimigos. Que possamos ter no nosso coração o amor de Jesus, a pessoa de Jesus nos guiando, a unção do Espírito Santo, para sermos Jesus para as pessoas. Este rogamos em nome dele. Amém. Muito obrigado. Espero você no nosso próximo encontro. Não esqueça, o nosso canal no YouTube, Reavivados por Sua Palavra, NT. Você que ainda não se inscreveu, vá lá, se inscreva. Grande abraço. Até o próximo encontro.